Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Mais uma aulinha para a gente passar. Pessoal, eu espero que vocês estejam bem, que tenham passado essa semana bem, que tudo esteja certo. Se Deus quiser, logo a gente vai estar junto de novo. Hoje a gente vai ver da apostila da página 17 e 18. E o título da aula é Estrondo Inicial, o som e a palavra, certo? Então vamos lá. Como é que eram as primeiras músicas? Como será que era na pré-história as primeiras músicas? Como que o homem da pré-história fazia? Será que ele gostava de música? Ou ele ainda teve que esperar um tempinho até inventar os instrumentos musicais? Porque não existiam instrumentos musicais. Existiam ossos, pedras, madeira, todos os objetos para serem batidos ou percutidos, como a gente chama, são os instrumentos de percussão, certo? Então, bom, não existiam instrumentos, mas será que eles utilizavam esses ossos, essas batidas, quem sabe às vezes até para comunicação? Provavelmente, mas não era ainda considerado uma música. Lógico, não podia ser considerado uma música, tá? Mas a gente tem, se vocês prestarem atenção, a gente tem música dentro da gente. Qual é o som que a gente ouve quando a gente fica bem em silêncio? A nossa respiração. Depois da nossa respiração, o bater do coração. A gente escuta o nosso coração. Já são aí 2 ritmos que a gente tem dentro da gente, que é a respiração e a batida do coração, né? Todo mundo tem isso. Então, a música, ela pode ser, às vezes, muitas vezes, encantadora. E é. Quem que não gosta de música? É muito difícil ter alguém que não goste de música. Claro que a gente gosta de tipos diferentes de música. Nem todo mundo gosta da mesma música. E tem gente que gosta de música pagode, axé, outros gostam de funk, outros gostam de rock. Vai depender de cada pessoa. Isso é o gosto pessoal de cada um, certo? Mas a música, ela desperta na gente as nossas emoções. Ela pode despertar alegria, ela pode despertar tristeza, dependendo do momento e dependendo das referências que a gente tem na hora de ouvir aquela música. Então, de repente, a gente está num determinado lugar e ouve uma música. E essa música lembra a gente uma determinada situação da nossa vida e pode causar uma emoção, ou de alegria ou de tristeza. Vai depender. É a mesma coisa que quando a gente sente um determinado cheiro. Às vezes a gente sente um determinado cheiro, um perfume, até mesmo o cheirinho do pão, o cheirinho do café. Sempre vai lembrar a gente alguma coisa, né? A mesma coisa acontece com a música, certo? Bom, os povos antigos, aqueles povos que viviam quando já existiam os instrumentos musicais, eles apreciavam muito a música e eles tinham o que eles mais gostavam era esse despertar de emoções que a música trazia para todos, certo? Para todos nós, ela traz até hoje, né? Mas eles acreditavam que a música tinha o poder de ligar nós, os seres humanos, com o mundo espiritual, certo? Com os espíritos. Era uma crença deles. Talvez até aconteça, mas era o que eles acreditavam na época. Existia uma tribo no Amazonas chamada Tucano. Essa tribo, eles têm uma lenda. Na lenda deles tem um personagem chamado Uak.
O Uaque, morava na floresta, andava pelas florestas e ele tinha vários furos pelo corpo. Quando ele caminhava, o vento passava por esses orifícios, passava por esses furos e fazia um determinado som. E dizem os indígenas que esse som, ele contagiava as mulheres, ele deixava as mulheres muito contagiadas, que elas queriam ir para a floresta, saber que som era aquele. Até que um dia eles foram para a floresta e capturaram o Uaque. E aí eles enterraram ele, depois dele morto. No lugar em que ele foi enterrado, nasceram 3 palmeiras. Dessas palmeiras, eles dizem que elas eram os guardadores do espírito dele. E do tronco da palmeira, eles fazem instrumentos musicais, certo? Então, é uma lenda que existe dessa tribo e a gente entende como bonita, como legal, certo? E eles fazem os instrumentos. Agora, e o corpo da gente? Como é que é o nosso corpo? O nosso corpo, a gente tem a nossa respiração. A nossa respiração faz vibrar as nossas cordas vocais. Por isso que sai a nossa voz, que é isso que eu estou fazendo agora. Estou falando. Então, a minha voz está saindo, certo? Todas as vezes que essas cordas vocais vibrarem, vai sair um som diferente. Por exemplo, cada pessoa tem um timbre de voz. O que é um timbre? São tipos diferentes de vozes. Todo mundo tem a voz diferente. A gente pode ter até a voz parecida, mas não igual. A voz caracteriza a gente, é uma das nossas características pessoais, certo? Por exemplo, a voz, ela pode fazer vários efeitos. A gente pode gritar, a gente pode sorrir, pode gargalhar, pode chorar, pode gemer, enfim, muita coisa a gente faz com a voz, certo? Mas a nossa voz, ela é um instrumento muito importante. Sem ela, a gente não consegue se comunicar. A gente fica muito angustiada. Eu, como professora, fico muito angustiada quando eu perco a minha voz, que eu não consigo dar aula, porque o meu instrumento de trabalho é a minha voz. Eu preciso dele todos os dias. Então, a minha voz, muitas vezes vocês ouvem eu dizer: pessoal, eu tenho que chegar na sexta-feira com a minha voz inteirinha, porque eu tenho uma semana inteirinha de aula. A semana inteirinha eu uso a minha voz. Então, gente, vamos cuidar da nossa voz e vamos nos orgulhar dessa voz. Porque tem muita gente que tem vergonha, porque tem uma voz um pouco infantilizada ou uma voz muito grossa. Isso vai depender. A voz da gente, ela muda também, as cordas vocais, porque quando a gente é criança, a gente tem um tipo de voz. E quando a gente é adulto, a gente tem outro. Por quê? Porque esses músculos, eles alargam, eles espicham. Então, vai modificando a tonalidade da voz. A nossa voz, quando a gente tinha 4, 5 anos, era uma. Depois, quando a gente vai crescendo, a nossa voz vai se modificando. Mas esse instrumento é maravilhoso. A gente usa todos os dias. E graças a Deus que a gente tem ele. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô com saudade de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.